Recebam todos a doce, santa e maravilhosa paz de Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a estes 20 conselhos de Deus para mudar a sua vida em Deus. Aproveito para comentar também nosotros hermanos y hermanas en su país, que Dios bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los hermanos en su país, que Dios bendiga. Recebam a dulce paz de Cristo Jesus sobre sua vida. Em nome de Jesus, receba os 20 conselhos de Deus para mudar a vida de todos vocês 100% em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Uma palavra que vai edificar o seu dia. Ele vai te trazer elevo espiritual. Vai acrescentar vitórias, bênçãos e milagres da parte do Senhor, nosso Deus. Ouça o que diz a palavra na Epístola de São Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 6. Apenas o versículo de número 13, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra de Deus nesse domingo para a minha vida, para a sua vida, que nada mais é a revelação de Deus, está nos falando sobre o dia mau. Qual de nós não passamos pelo dia mau? Qual de nós nunca deparamos com um dia mau? Acredito eu que enquanto você assiste a esse vídeo, está ouvindo essa reflexão de Deus, você possa estar passando por esse dia mau. Você possa estar vivendo esse dia mau. E é sobre isso que o Espírito Santo, nesse domingo, traz uma palavra para a sua reflexão, para que você possa meditar com mais profundidade acerca da vontade e o recado do nosso Deus para todos nós nesse domingo. Já começamos a aprender, já na introdução dessa palavra, que o dia mau, ninguém escapa dele. O dia mau, uma hora, se você não se encontrar com ele, ele vai se encontrar contigo. Mas o nosso Deus, nesse domingo, nos fala de uma maneira totalmente diferente. O Senhor nos traz um ponto de vista, uma ótica diferente do dia mau que você possa estar vivendo, ou possivelmente poderá deparar-se no futuro bem próximo. Na verdade, a palavra de Deus está nos prevenindo, nos precavendo, nos preparando para esse dia mau. Primeiramente, o Senhor quer que todos saibam que uma hora esse dia mau vai cruzar conosco. Mas Ele quer que você entenda também que isso não é o fim. Isso não é o final da sua história, da sua vida, e nem tudo está perdido. Com o mesmo ensinamento subordinado a este assunto, o dia mau, o Santo Espírito de Deus também nos traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo, uma palavra que nos levanta a nossa autoestima no dia mau. O apóstolo Paulo, a intermédio do Espírito Santo,
aos irmãos de Éfeso, nos ensina esse segredo. E hoje, nesse domingo, o Espírito Santo está ensinando a mim e a todos vocês também acerca desse segredo. O Espírito Santo está nos ensinando que devemos revestir de toda a armadura de Deus. Para que você entenda melhor acerca disso, você precisa entender o que significa a palavra revestivos. Está dizendo que nós iremos vestir uma outra vestimenta que não é essa vestimenta, ou seja, o terno que você está vendo do missionário, essa blusa amarela que você está vendo do missionário. Não, o nome disso aqui é vestimenta. A palavra de Deus está nos dizendo revestivos, ou seja, é uma outra vestimenta em cima dessa que nós possuímos. E essa vestimenta, nos diz o apóstolo Paulo, que se chama a armadura de Deus. Essa armadura de Deus, ela serve, ela tem o objetivo de nos preparar, de nos guardar para esses ataques do inimigo no dia mau. É para isso que serve essa armadura de Deus. Ela vai proteger a sua mente dos dardos inflamados, das flechas malignas. Ela vai proteger o teu coração de toda a impureza e contaminações espirituais que vierem contra a sua vida. Vai proteger todo o seu corpo, todos os seus membros. Esse é o objetivo da armadura de Deus. Porém, você precisa saber que esta armadura, ela não é visível como você está vendo o terno do missionário. Essa armadura, ela é espiritual. Nesse exato momento, eu estou com essa vestimenta, essa armadura de Deus. Você não consegue ver, porque ela é espiritual. Você só consegue enxergar com os olhos espirituais. Você só consegue possuir, revestir com os olhos espirituais. Neste domingo, o propósito de Deus, o desejo do coração de Deus, a revelação de Deus para nossas vidas, é que você venha possuir essa armadura de Deus, para que todos estejais firmes, como diz o versículo de número 13. Missionário, a palavra é linda. Eu até quero essa armadura de Deus, essa armadura espiritual. Como é que eu faço para possuir, para adquirir? Eu tenho que comprar, eu tenho que ter algum dinheiro para adquirir essa armadura de Deus? Não. Primeiramente, ela é gratuita. Basta que você creia, você confie, se separa para Deus em consagração, de jejum e oração em todo o tempo. Basta você acreditar nessa palavra. Deposite a sua fé nessa palavra. Deposite a sua confiança 100% nesta palavra. A armadura de Deus repousará sobre ti. E certamente o Senhor nosso Deus, através desta armadura, estará te protegendo de todo e qualquer tipo de mal. Todo inimigo que se levantar contra a sua vida, Deus, através de sua armadura, já jogou por terra, em nome de Jesus. O salmista nos diz no Salmos de número 108, o versículo de número 13: em Deus teremos vitórias, pois Ele pisará nos pés dos nossos inimigos. Com Deus nós teremos vitórias, porque o Senhor
pisará nos nossos inimigos. Uma das maiores dificuldades que nós temos, um dos maiores anseios, podemos dizer uma das maiores preocupações, são as batalhas que nós nos envolvemos, as batalhas que se levantam contra as nossas vidas e de repente paira uma interrogação sobre a sua mente. Será que eu vou prevalecer nessa batalha? Será que eu serei favorecido nessa batalha? Será que eu terei êxitos nessa batalha? Assim é as interrogações que pairam sobre a mente de muitas pessoas quando principalmente o inimigo fecha o cerco contra a sua vida e todos os setores da sua vida. Mas a poderosa palavra de Deus vai ao nosso encontro para confortar, consolar o teu coração e te afirmar algo poderoso dos altos céus sobre a sua vida. É a própria palavra de Deus, a palavra poderosa, nos diz nos Salmos de número 108, o versículo 13. Em Deus teremos vitórias e Ele pisará nos nossos inimigos. Eu não sei quantos inimigos se levantaram contra você. Eu não sei qual foi o inimigo que se levantou contra você. Eu não sei como o inimigo se levantou contra você. Mas uma coisa é certa. A palavra do nosso Deus nos diz que o Senhor te dará vitórias e pisará sobre o teu inimigo. Declare com fé no chat e nos comentários: Deus pisará no meu inimigo. Ouçam o que diz a voz de Deus em Provérbios 24, versículo de número 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A verdade é que eu e você, nós temos sonhos, temos projetos, temos ideais, temos objetivos, temos metas. Queremos chegar em algum lugar. Queremos conquistar algo. Queremos prevalecer e subsistir naquele propósito que está brotando em nossos corações. Nenhum dos nossos propósitos nós iremos nos alegrar que ele seja fracassado, que ele seja derrotado. Na verdade, nós queremos obter vitórias, queremos obter sucessos, queremos obter êxitos em relação às obras das nossas mãos, aonde os nossos pés estão nos guiando, aonde os nossos pensamentos estão nos conduzindo. E a palavra do Senhor, de uma forma sábia, nos aconselha para abençoar a nossa segunda-feira. Ouçam a voz da experiência. Ouça a voz daquele que é mais maduro. Ouça a voz daquele que produziu muito mais no decorrer da sua estrada ou possui um legado de destaque. É isso que Provérbios 24, versículo de número 6 está nos aconselhando. Tudo aquilo que você for fazer e decidir, ouça a voz da experiência. É óbvio que a voz do nosso Deus sempre estará em primeiro lugar. Os conselhos do nosso Deus sempre estará em primeiro lugar. Ou seja,
Ouça os conselhos dos mais experientes e maduros. E sempre quando for tomar uma decisão, tenha sempre o cuidado e a cautela de orar a Deus e aguardar a confirmação do Senhor, para que tudo aquilo que você vier fazer venha ser confirmado pelo nosso Deus na face da terra. Ouça o que Deus tem para você nesse dia. Está registrado na epístola de 1 São João, no capítulo de número 5. Somente o versículo de número 4, nos diz que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Senhor nos fala através da sua palavra para abençoar a tua vida, para o teu elevo espiritual, que muitas são as investidas, as preparações que o mundo tem contra as nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina e afirma para todos nós. Ele nos diz que porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque na verdade os nossos inimigos, as inimizades, as oposições, o contra, vem tudo através desse mundo. A Bíblia diz que quem se torna amigo do mundo, naturalmente vai se tornar inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Deus criou o mundo, mas o inimigo habita no mundo. E quem é amigo no mundo se torna inimigo de Deus. E nos apresenta uma arma poderosíssima, uma arma que vai dissipar o mundo, a oposição, os teus inimigos, os teus adversários que têm se levantado contra a sua vida e os setores da sua vida. A palavra de Deus nos afirma que esta é a vitória que vence o mundo, a minha e a sua fé em Cristo Jesus. É simples. O Senhor nos fala mediante a sua palavra que necessário vos é todos nós depositarmos 100% com eficácia a nossa fé em Deus. E Ele nos garante que vai fazer com que todos nós possamos vencer o mundo, os ataques do mundo, os ataques dos nossos inimigos, os nossos adversários. Certamente seremos vitoriosos a intermédio da palavra de Deus e a intermédio do nome de Jesus. Receba essa palavra revelada pelo nosso Deus, com os sinais e as respostas de Deus sobre a sua vida. Guarde-a na tábua do teu coração, a poderosa e inerrante palavra do Senhor, nosso Deus. No livro de Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 11, diz assim a santa palavra do nosso Deus: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis
e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Essa é a mensagem de Deus falando diretamente aos vossos corações. A palavra de Jeremias, no seu capítulo de número 29, os versículos que acabamos de ler. O nosso Deus nos assegura, nos afirma, independente do estilo de vida que você esteja vivendo, independente da fase que você esteja passando, porque a vida do ser humano é composta de altos e baixos, é composta de alegrias e tristezas, bênçãos, mas também maldições, vitórias, mas também tem os fracassos. Mas o Senhor nos afirma no livro de Jeremias que Ele próprio conhece os nossos pensamentos. Além de conhecer os nossos pensamentos, o Senhor fala conosco nessa segunda-feira na sua palavra, que Ele tem preparado o melhor para a minha vida e para a sua vida. Independente da fase que você esteja vivendo, independente do momento que você esteja atravessando, eu sei que é difícil você ouvir uma palavra como essa quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está sentindo dores, quando você está mergulhado no seu mundo de tristezas, derrotas e fracassos. Parece que se levanta um gigante como uma barreira, impedindo, trazendo dificuldades para que a alegria tome conta do teu coração, o otimismo, uma palavra de poder possa entrar no teu coração. Eu sei que esse gigante ele cria barreiras, mas nada é superior, nada está acima do nosso Deus. E é esse mesmo Deus que, mediante a sua palavra, Ele nos fala dentro desses 3 versículos, que Ele nos diz que se você buscar Ele de todo o vosso coração, você vai achar Ele. É a palavra dele que diz isso. A palavra de Deus é inerrante, ela não falha, ela não mente, ela é poderosa para cumprir os seus objetivos. Ele diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Independente da tua causa, independente da tua luta, independente do sentimento que você esteja sentindo que te levou a uma prostração, a uma decadência, a um declínio, o Senhor está nos afirmando através da sua palavra. Ele conhece os teus pensamentos, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O apóstolo São Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 31, ele nos diz na sua epístola que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, na direção do Santo Espírito de Deus, ele nos ensina algo extraordinário, algo espetacular, fundamental para nossas vidas. Ele está dizendo que na minha,
na sua vida, na vida de todos, existem muitos determinados acontecimentos. E esses acontecimentos, eles se levantam contra nós. Eles se opõem contra nós. Se opõem a Deus e se opõem tudo aquilo que diz respeito às bênçãos de Deus. Se levantam de várias formas e de várias maneiras diferentes, tentando nos derrubar, tentando nos colocar para baixo, tentando nos afrontar, tentando nos desanimar, tentando fazer com que você venha parar na sua jornada, na sua caminhada, no seu propósito, naquilo que você projetou e colocou diante de Deus, que são nada menos que os seus sonhos, os seus projetos, os seus anseios. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos afirma em sua epístola que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo aqui está afirmando que nada e ninguém poderá ser contra nós, porque nós temos a garantia do Senhor nosso Deus. Nós temos a proteção de Deus. O Senhor é quem nos guarda, nos guia, nos livra e nos protege. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém será contra nós. Está registrado no Evangelho de São João, no seu capítulo de número 11, o versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Acerca de determinadas causas que porventura você já deu como perdida na sua vida. Causas essa que você até mesmo já se esqueceu, largou de lado, colocou dentro daquela gaveta, fazendo de conta que não existe mais aquela determinada causa, aquele projeto, aquele teu anseio, aquela tua necessidade, aquele teu sonho que um dia você se alegrou com ele, mas de repente, no decorrer da sua caminhada, alguma coisa contrária aconteceu e você se entristeceu. Você abriu mão, você estacionou aquilo que você estava construindo. Você, na verdade, deu algumas férias para aquele seu propósito, aquele teu desafio, aquele teu sonho que você queria realizar, só por causa de um empecilho, um impedimento, um contratempo, um embaraço, e quando você caiu em si, você percebeu que morreu. Aquilo que você estava projetando, determinando, aquilo que você queria para a sua vida, que você estava numa alegria de um planejamento, de repente você percebeu que morreu. A Bíblia vai nos trazer uma palavra extraordinária acerca deste assunto. A Bíblia vai nos falar algo magnífico, impecável. A Bíblia nos afirma que ainda que esteja morto a sua causa, o Senhor nos afirma
que Ele vai fazer viver. Ele vai ressuscitar aquilo que morreu. Escute, nós não estamos focados aqui quem foi o autor que matou as suas bênçãos. Não. Pode ser o diabo, pode ser o inimigo, pode ser um adversário. Eu não quero me concentrar nesse aspecto, mas eu quero me concentrar no que diz a poderosa palavra do nosso Deus. Ele diz que o próprio Jesus é a ressurreição e a vida. Ele nos diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Preste bem atenção nessa palavra, nessa sexta-feira para a sua vida. Aquela tua causa, aquele teu sonho, aquele teu projeto, que você deu por morto, o Senhor manda te dizer neste dia, se você crê de todo o teu coração, de toda a sua alma, Ele vai fazer reviver. Ele vai ressuscitar na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E o próprio Deus, Ele não está mandando um representante. O próprio Deus fala contigo: meu filho, minha filha, descanse em paz. Fique alegre, fique tranquilo, que eu vou reviver e vou ressuscitar as suas causas que estavam mortas. Nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 14, a partir do versículo de número 28. Acompanhe a leitura. E respondendo-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É uma palavra que será aplicada para a sua vida nesse dia da parte do Senhor nosso Deus. Nós estaremos falando hoje sobre algo bastante comum, o sentimento chamado medo. O medo nada mais é uma interferência em nossas escolhas, nos nossos passos, nos nossos projetos, nos nossos objetivos, em nossos planejamentos. Qualquer pessoa que vá realizar algo, vá decidir algo, é necessário que você tenha 100% de certeza diante daquilo que você vai decidir, diante daquilo que você irá realizar na sua vida. E no meio desse caminho entra esse sentimento chamado medo. Não foi diferente com o apóstolo Pedro, aqui citado no texto bíblico. A Bíblia vai nos dizer que ele tem uma visão de Jesus. Ele vai ter com Jesus. Mas a Bíblia também diz que veio vento forte, o mar revolto, e Pedro sentiu medo. O medo aqui no texto bíblico, ele causou uma interferência no propósito de Pedro, aquilo que ele iria fazer. O medo bloqueou Pedro. O medo estacionou a Pedro. O medo trouxe interferências naquilo que Pedro desejava fazer. Com essa palavra de meditação, reflexão,
de Deus para a sua vida, fala dessa forma conosco, porque muitas pessoas que vão ouvir, que vão assistir a esse vídeo, vir a essa mensagem, estejam passando exatamente por essa circunstância que Pedro estava passando. Talvez de alguma forma, de alguma maneira, em algum setor da sua vida, o medo tenha te assolado. O medo tenha chegado até você. E quando esse medo chegou, ele chegou assombrando a sua fé, assombrando os seus projetos, assombrando a tua necessidade, assombrando o teu desejo, a tua alegria de prosseguir, de avançar, de prevalecer, de conquistar, de lutar, de fazer a diferença naquele seu determinado sonho. O medo, ele te encontrou nesse caminho. E quando ele te encontrou, ele trouxe bloqueios. Esse medo trouxe interferências e tem estacionado você. Tem amarrado seus dois pés, que você não consegue dar um passo adiante. Tem fechado a sua boca de uma forma que você não consegue proferir uma palavra de decisão, de escolha, de determinação. É esse sentimento chamado medo, em que o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 28, fala comigo, fala contigo, mas o nosso Deus, ele sempre tem uma palavra edificante, uma palavra consoladora, uma palavra que traz conforto aos nossos corações, ao ponto de remover esse medo e traz a alegria, traz o encorajamento que vai te impulsionar para que você possa avançar, você possa progredir, você possa fazer a diferença, você possa conquistar, prevalecer no seu objetivo. A Bíblia diz assim: nesse mundo tereis aflições. A palavra de Deus não omitiu. A palavra de Deus não escondeu isso de nós. Ao contrário, está nos precavendo, nos alertando, nos ensinando, dizendo que nesse mundo nós teremos aflições. Mas a palavra também nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci. A palavra tende bom ânimo quer dizer: esteja alegre, viva a alegria, atraia para a sua vida esse sentimento chamado alegria, porque a mesma palavra do nosso Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia nos diz que a tristeza, ela faz com que os nossos ossos venham secar. É a própria palavra de Deus que nos diz isso. Mas a alegria traz saúde. A alegria, ela traz o otimismo. A alegria, ela traz a fé. E é isso que você precisa para o seu dia a dia. Ouça o que diz a voz de Deus no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 23, no versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Que palavra linda, que palavra
poderosa, abençoada, ungida para a terça-feira de cada um de vocês. A palavra do Senhor nos assegura, nos afirma em Êxodo 23, no versículo de número 25, pelo menos 3 promessas para você. Ele nos diz que se nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a sinceridade, em fidelidade, obediência e verdade, o Senhor nos promete que irá liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida as devidas promessas. Ele está dizendo que vai nos dar o pão, vai nos dar também a água e vai tirar do nosso meio todas as enfermidades. É o Senhor que fala comigo, contigo, para edificar a sua fé, para o teu elevo espiritual, para que todos vocês não esqueçam o poder que há nesse Deus maravilhoso. Nunca faltará para ti pão, água e todas as enfermidades serão removidas da sua vida, parentela, de todos os setores que te cercam. Provérbios 24, no seu versículo de número 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Fala-nos sobre queda. Qual de nós nunca tivemos uma queda? Qual de nós nunca falhamos? Qual de nós nunca tropeçamos ou tivemos um momento de desprazer na nossa vida? Um momento inoportuno, um momento adverso, um momento contrário, aquele momento que você não escolhe, você não pede, você não projeta para a sua vida, mas ele acontece. É o que Provérbios está nos ensinando no Provérbios 24, 16. Ele diz que há momentos na nossa vida que nós iremos cair. É a palavra que está dizendo. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela não mente. Ela está nos afirmando que teremos possibilidades de quedas. Teremos possibilidades de cair. Mas juntamente com essa palavra que não soa muito bem aos nossos ouvidos, mas acrescenta algo primordial, algo surreal, algo importante, alegre, algo que vai levantar a sua autoestima, fé e alegrar o teu espírito. Nos diz a palavra que ainda que você caia 7 vezes, a palavra do nosso Deus está dizendo que você se levantará. Não te preocupes com as tuas quedas. Eu sei que todos nós estamos sujeitos, propensos a termos as nossas quedas. Mas fique com a palavra de Deus que nos afirma que ainda que você caia 7 vezes, o próprio Deus, Ele vai te levantar. Que palavra linda, que palavra maravilhosa para a minha vida, para a sua vida nesse domingo. Guarde essa palavra na tábua do teu coração e que o nosso Deus acrescente bênçãos sobre a sua vida, família e todos os setores que a ti pertencem. Na reflexão de hoje, nós estaremos falando sobre a vitória sobre os nossos inimigos. Para que possamos falar sobre esse tema tão atrativo, nós precisamos estar embasados na Bíblia, que nos diz no livro de 2 Reis, capítulo de número 6,
a partir do versículo de número 8, na Bíblia traz um tema. E esse tema diz: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Versículo 8 diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Versículo de número 10 e último. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Nós vamos refletir hoje sobre esse tema tão atrativo que nos fala sobre a vitória sobre os nossos inimigos. A Bíblia nos relata que o profeta, o homem levantado por Deus, escolhido, separado e que tem uma intimidade com Deus. A Bíblia nos diz que a tudo o Senhor Deus revela aos seus profetas. E em apreço, aqui nesse texto bíblico de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 8, o inimigo estava tramando ameaças, conspirações, se levantar contra o rei de Israel para destruir, nas espreitas, na calada da noite, no oculto, no escondido, achando que Deus não revela os feitos dos seus inimigos. Mas a palavra é bem categórica acerca dos planos dos nossos inimigos. E aos seus profetas, Deus revela tudo. A palavra de Deus nos diz que nada fica encoberto aos olhos de Deus. Subordinado a esse tema atrativo, vitória sobre os nossos inimigos, é óbvio que o oculto, no escondido, tentando te destruir, tentando te matar, tentando te denegrir, tentando paralisar você. Você que resolve fazer o bem, assim como o profeta. Registrado no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7, diz assim a poderosa palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Você que se encontra na luta, na prova, na labuta, tudo está amarrado, caminhos, mas a vontade do nosso Deus não é que você esteja concentrado nas suas lutas. Se você se concentrar somente nas suas lutas, isso irá te tirar do foco de Deus. Isso irá tirar a sua atenção de Deus. É isso que o inimigo quer fazer. Era violento. Ele vencia todo inimigo da sua alma. Venha distrair você. Venha tirar você do foco da bênção, do foco da fé, do foco de Deus. Não permita que o inimigo venha fazer isso. Ao contrário, você vai exercitar a sua fé, confiando em Deus. Você vai voltar a sua atenção para Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus deu vitória a Davi e deu vitória ao seu exército.
Deus fez com que a cabeça do gigante estivesse numa bandeja nas palmas das mãos de Davi. Olhe para Deus. Fique com essa palavra. Quando você for pedir, vou te dar. Quando você for buscar, você vai achar. Quando você bater numa porta, ela vai se abrir, porque a palavra de Deus está afirmando isso. Ouça o que nos diz a palavra de Deus no livro de Salmos, no seu Salmo de número 3, o versículo 8, que diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. O Senhor nos fala nessa quarta-feira para o teu elevo espiritual e para edificar a sua fé e também acrescentar bênçãos sobre o seu dia. A palavra salvação também denota-se livramentos da parte de Deus. Como também acrescenta o salmista que Deus promete bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor nos fala nesta quarta-feira que tem salvação, livramentos e promessas de bênçãos sobre a sua vida. Por que o Senhor nos diz isso? Apenas o Senhor nosso Deus está nos relembrando, renovando em nossa memória, dizendo que as promessas das suas bênçãos ainda estão de pé. O Senhor não se esqueceu de ti. Jamais Ele se esquecerá de ti. Livramentos, salvação e bênçãos tem Deus para o seu povo. É necessário que você creia, receba e tome posse por meio da fé. Essa é a palavra revelada pelo nosso Deus para abençoar a nossa quarta-feira, para que seja acrescentada bênçãos sobre esse dia, sobre a sua vida, sobre a sua família, todos os setores da sua vida sejam abençoados pelo nosso Deus. Essa e outras mensagens você encontra aqui nesse mesmo canal. É necessário que você se inscreva, ative o sininho, clique em gostei, que todo dia você receberá uma palavra de Deus ao teu coração. Aproveito para convidar a todos para assistirem o nosso programa Momento com Deus, no canal de interpretações bíblicas, entre 19 e 22 horas, horário de Brasília, todas as segundas, quintas e sábados. Você é o nosso convidado especial. Se você está distanciado da casa e da presença de Deus, volte. Se você ainda não teve encontro com Jesus, não perca essa oportunidade. Tenha um encontro com o Senhor. Renove a sua aliança com Deus e bênçãos serão acrescentadas sobre a sua vida. Em 1º livro de Reis, capítulo 17, nos versículos a partir do 14, 15, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Diz a palavra que e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. É uma palavra forte, uma palavra de meditação, uma palavra de reflexão para todos nós. Deus, mediante o teu Santo Espírito, nos fala nessa quarta-feira, para todo esse seu dia, que a farinha da panela não se acabará. Ainda que
esteja se esgotando todos os seus recursos, os seus paliativos, as suas buscas, os seus planejamentos, os seus projetos, o seu clamor, as suas orações a Deus. Deus, mediante a sua palavra, a intermédio do profeta, está lhe assegurando que nada há de faltar para você. É a própria palavra de Deus que está falando isso. É a palavra para a sua quarta-feira. É a palavra para a sua meditação, para a sua reflexão. A farinha da panela não se acabará. O teu sustento não se acabará. A tua providência não se acabará. A provisão de Deus, os recursos de Deus, os recursos dos altos céus, não se acabará sobre a sua vida. As bênçãos de Deus não irão se esgotar sobre a sua vida. Receba essa palavra de vitória. Receba essa palavra de bênçãos da parte do Senhor nosso Deus, para a sua reflexão, para a sua meditação na quarta-feira, essa quarta-feira. Amém? O Senhor nos diz, para mim, para você, a intermédio da sua palavra, a intermédio do profeta, na autoridade do Espírito Santo, que nada há de faltar sobre a sua vida. Essa é a palavra liberada pelo Senhor nosso Deus. Essa é a palavra para você tomar posse nessa quarta-feira. Essa é a palavra para você colocar em prática, viver essa palavra nesse dia. A farinha da panela não se acabará. As fontes inesgotáveis de bênçãos não se acabará sobre a sua vida. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo, essa mensagem, já se esgotou todas as suas alternativas. Já se esgotou os seus recursos. Aquilo que você foi tentar fazer, foi tentar resolver, aquele compromisso que você foi determinado para resolver, para dar solução, para trazer uma resposta satisfatória, de repente você foi decepcionado. De repente você ficou frustrado com os resultados que você se deparou naquele compromisso, naquilo que você foi resolver. Escute, o profeta, ele chega na hora certa, trazendo a palavra certa, trazendo a palavra que aquela serva precisava ouvir. É isso que o Espírito Santo está fazendo contigo, comigo, nessa quarta-feira. O Espírito Santo está chegando na hora certa. A palavra, ela veio no momento certo. E a palavra, ela está falando contigo nessa quarta-feira. Escute, pode ter se decepcionado. Você pode até ter se frustrado naquilo que você foi resolver. Você pode até ter ficado entristecido, cabisbaixo, desmotivado, moribundo. Até pode ter afetado um pouco a sua fé. Mas a palavra, ela é eficaz. Ela é verdadeira. Ela é poderosa para cumprir naquilo que está sendo proposto para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus, além de falar com cada um de nós, é que você receba essa palavra, creia nessa palavra, tome posse dessa palavra, coloca ela em prática na quarta-feira desse dia e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Como diz a palavra, no versículo de número 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias.
Eu sei que no momento de adversos, momento contrário, momento de crise, às vezes a fé oscila. Às vezes a pessoa tem dificuldade de crer mais, de acreditar mais, de confiar mais. É natural que isso aconteça, porque a nossa vida espiritual ela é afetada. A nossa fé ela é bombardeada. Isso é obra do inimigo. O inimigo trabalha dessa forma para tentar desfalecer você na sua fé em Cristo. Mas a palavra de Deus, ela também vem em nosso favor. A palavra também vem como um antídoto. Ela vem para combater essas investidas do inimigo, tentando neutralizar a nossa fé. Faça como essa mulher, ao receber o profeta, ao ouvir a voz liberada pelo Espírito Santo através do profeta, diz a palavra, que ela creu. E por ela crer, houve a providência de Deus sobre a vida dela. Houve um milagre de Deus sobre a vida dela. E ela recebeu a sua bênção. Ela recebeu a sua vitória. É isso que Deus quer que você faça. É dessa forma que Deus quer que você se comporte nessa quarta-feira. Faça como essa mulher. Ouça, analise, creia, toma posse e você vai ver a ação de Deus agindo com milagres na sua vida nessa quarta-feira. Tome posse dessa palavra. A Bíblia diz que não somente naquele dia, mas também para muitos dias. Isso quer dizer que a bênção, uma vez liberada da parte de Deus para a sua vida, ela vai se estender. É isso que a palavra de Deus está falando. Vai ser para essa quarta-feira, vai ser para quinta, sexta, vai ser para essa semana, semana que vem, para esse mês, fevereiro, março, vai ser para esse ano, ano que vem. As bênçãos irão se estender. Porque quando Deus, Ele resolve abençoar os seus filhos, Ele abençoa com bonança, com fartura, com multiplicação. A maior prova foi no deserto. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, apresenta a Deus, dá graças a Deus, e a Bíblia diz que no final de tudo, ainda sobrou 12 cestos de migalhas. Porque o nosso Deus, quando abençoa, Ele abençoa com abundância. Receba essa palavra, toma posse dessa palavra, que o Senhor te abençoe poderosamente. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Fala conosco sobre a lavoura de Deus. A lavoura de Deus fala de duas formas. Você pode plantar uma semente boa, como você pode plantar uma semente ruim. A palavra de Deus vai dizer que se você plantar uma semente boa, você certamente colherá bons frutos. Se você plantar sementes ruins, você vai colher frutos ruins. Se você não plantar nenhuma semente, a Bíblia vai te dizer que você não vai colher absolutamente nada. Então é momento de nós refletirmos, analisarmos, avaliarmos com atenção e carinho
o que eu estou semeando. Devemos nos preocupar em semear coisas boas, para que possamos colher bênçãos, vitórias, milagres da parte do Senhor nosso Deus. Palavra esta que está registrada na Epístola de São Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 4, versículo de número 13, que nos diz assim, esse best-seller da Palavra de Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ouça o que o Senhor nosso Deus, mediante a revelação da sua poderosa palavra que não erra e não se engana, fala contigo nessa quinta-feira. O Senhor nos diz na sua palavra que você, eu, nós podemos tudo, absolutamente tudo, naquele que nos fortalece. É o Senhor nosso Deus, mediante o Santo Espírito e a palavra inerrante que fala conosco. Eu não sei de qual maneira, de que forma você irá assistir essa live, você irá receber esta live. Eu não sei da forma do estado que você vai se encontrar, mas uma coisa é certa, que o nosso Deus ordena falar contigo nessa quinta-feira. Ei, você pode todas as coisas em Deus. É o próprio Deus que está afirmando na sua palavra que você pode todas as coisas. É mentira do inimigo da tua alma que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você é um João ninguém, que você é um zero à esquerda, que você é um inútil, que você não irá gozar das promessas e das bênçãos de Deus sobre a sua vida. É mentira do teu adversário, é mentira do teu inimigo, porque o próprio Deus, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele está acima de todas as coisas e não há absolutamente ninguém que possa estar acima dele. E Ele fala contigo: meu filho, minha filha, eu lhe garanto que em mim você pode todas as coisas. Em mim eu garanto todas as coisas, todas as promessas que estão contidas na minha palavra. Eu garanto sobre ti que você pode todas as coisas. O que nós devemos fazer é tomarmos posse da palavra de Deus, é acreditarmos e confiarmos no nosso Deus, que Ele está falando comigo, está falando contigo nessa quinta-feira. Ele quer desejar para nós toda sorte de bênçãos, e o próprio Deus, mediante a sua palavra, Ele nos assegura: eu, você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, que crê nesta palavra, faça o teu ato profético nessa quinta-feira. Declare no chat, declare no comentário o teu ato profético. Declare que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe por quê? Porque o próprio Deus diz para você que você é um vencedor, que você é um vitorioso, que você é escolhido e separado por Deus para ser um vencedor. Então tome posse dessa palavra, receba essa palavra, abrace esta palavra de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Não permita que nada e ninguém venha roubar essa palavra da tua vida, da tua família,
dos setores da tua vida, porque o próprio Deus, Ele fala contigo nesta quinta-feira. Vocês podem em mim todas as coisas, porque eu irei fortalecer cada um de vocês. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículo de número 37, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor nos fala neste dia, para todos nós, que nada pode nos separar do amor de Deus. Quer dizer que existem inúmeras situações adversas na vida de uma pessoa que cogitam para que venha te afastar do amor de Deus. Certamente você é uma dessas pessoas em que o Espírito Santo está falando contigo nesse exato momento. Acredito que alguma coisa deva ter acontecido na sua vida, como está dizendo na palavra do nosso Deus, que deve ter tentado te afastar de alguma maneira do amor de Deus. Talvez tenha trago uma tristeza no teu coração, talvez tenha trago uma decepção a você, um trauma sobre a sua vida, talvez você ficou frustrado com um determinado acontecimento, e isso certamente traz prejuízos tanto para a nossa vida física terrena, como a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Porque uma vez que uma seta ela vem de encontro ao nosso coração, nossa vida espiritual, isso gera em nós uma tristeza. E essa tristeza, ela desmotiva o ser humano. Essa tristeza leva o ser humano para baixo, para o declínio, para a prostração espiritual. Então é assim que o inimigo ele tem trabalhado. Ele tem usado os seus artifícios, as suas malícias, os seus planos maquiavélicos para trazer situações externas para atacar a sua vida de alguma maneira, para te afetar a sua fé, afetar a sua caminhada, afetar a sua comunhão com Deus, afetar a sua determinação, a sua convicção, a tua certeza. Você vive um momento de alegria, de fé, de convicção em um determinado propósito, você está se consagrando, você está jejuando a Deus, se separando para o Senhor, como diz a palavra do Senhor, apresentando os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, perfeito, que é agradável ao Senhor nosso Deus. E o inimigo, como ele é astuto, ele vem de uma maneira surdina, com as setas malignas, e traz a tristeza, traz a adversidade, o que está dizendo o apóstolo Paulo no seu capítulo de número 8. Ainda que aconteça todas essas situações, ainda que você esteja enquadrado nesse cenário negativo porque foi preparado pelo inimigo. O apóstolo Paulo, em sua epístola, ele está afirmando pelo Espírito Santo que nada e ninguém pode te separar do amor de Cristo. Essa palavra é para você entender que você não pode permitir
que nenhum dos ataques externos, ataques paralelos, ataques terrenos, ataques do mundo, ataques do inferno venham afetar a sua vida e venham afetar o teu relacionamento com Deus, principalmente. Entenda uma coisa. O apóstolo Paulo, quando ele está fazendo menção dessa palavra, essa epístola aos Romanos, ele está dizendo que o inimigo ele é astuto. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que o inimigo, ele antes de concretizar um plano maquiavélico, ele analisa, ele pensa, ele raciocina. Acerca de quê, missionário? Ele analisa, ele te pesquisa para ver aonde é a tua fraqueza, para ver aonde é a tua fragilidade. E é nesse ponto, uma vez que o inimigo venha detectar, ele vai atacar. Então, se eu estou tendo ciência desse aviso, esse ensinamento, essa palavra, o Espírito Santo está falando conosco, que é momento de nós estarmos apercebidos, estarmos prevenidos, estarmos preparados, vacinados com a vacina de Deus, para quando o inimigo vier nas suas astutas malícias, as setas malignas, os dardos inflamados, os seus ataques diabólicos, nós possamos estar preparados. Como profeta de Deus, ministro do Evangelho de Cristo, na autoridade que a mim é dada no nome de Jesus, sobre o poder da palavra de Deus, eu declaro sobre a sua quinta-feira que nada, absolutamente nada que acontecer contra a sua vida, a intermédio dos ataques do inimigo, vai te afetar no teu amor por Deus, vai te afetar no teu relacionamento com Deus, não vai te afetar na sua comunhão com Deus. A palavra de Deus nos diz que toda ferramenta preparada do inimigo contra nós, a palavra afirma que não iria prosperar. Então cabe a você, cabe a todos nós, abraçarmos essa palavra, confiarmos nessa palavra, descansarmos nessa palavra, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então descanse nessa palavra. Descanse em Deus. Ainda que o inimigo tenha entrado por um caminho para te atacar, a Bíblia, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, nos afirma que por 7 caminhos ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Porque o Senhor é contigo. Você é de Deus. Você é abençoado por Deus. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para ser um vencedor. E Ele te fala nessa manhã, Ele te fala nessa tarde, Ele te fala nessa noite, para o teu elevo espiritual. Aconteça o que acontecer, nada e ninguém Deus vai permitir separar você do precioso amor de Deus. Amém? Ouçam o que diz a palavra de Deus nesse dia para a sua vida. Está registrado no Evangelho de São João, capítulo de número 14. O primeiro versículo nos diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Diz a palavra revelada
pelo nosso Deus para a nossa meditação. A palavra do Senhor nos afirma nesse dia que devemos crer no Senhor de todo o nosso coração. Por que, missionário, devemos crer em Deus? Porque a palavra do Senhor, em especial, nos adverte que muitas pessoas estão com seus corações e mentes turbadas. Talvez por causa de uma batalha espiritual, talvez por causa de uma perseguição, talvez por causa de uma luta, uma afronta, uma seta maligna que veio diretamente ao teu coração e te entristeceu. E a palavra está dizendo que a consequência disso é que muitas pessoas ficam turbadas. É por isso que a palavra do Senhor nesse sábado fala comigo, fala contigo desta maneira: não se turbe o vosso coração. A palavra não se turbe quer dizer para nós tão somente: não te preocupes, não te assoles, não te perturbes com aquilo que o inimigo está fazendo ou se levantando contra a sua vida. Entenda uma coisa: é normal o adversário se levantar, é normal o inimigo se levantar, ele sempre vai se levantar, ele não desiste desse propósito dele, ele nunca e jamais vai desistir. Mas a palavra do Senhor nosso Deus, ele tem um antídoto poderoso, fenomenal, extraordinário, que destrói qualquer tipo de ataque do inimigo. Nos diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus para este sábado, para a minha vida, para a sua vida, para o nosso elevo espiritual. Ele está nos dizendo: Senhor nosso Deus, crê tu tão somente no Senhor teu Deus. Não turbe o vosso coração, e cada um de vós verás o poder de Deus manifestando na sua vida, família e causas. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Receba a bênção de Deus neste dia e declare no chat, nos comentários: o inimigo não vai turbar o meu coração. Inscreva-se e ative o sino do teu celular e você será notificado. Espírito Santo, Espírito Santo, enche a minha vida, alegra minha alma. Espírito Santo, Espírito Santo, enche a minha vida, alegra minha alma. Sem ti eu me sinto vazio, sem ti eu me sinto vazio.
sem ti eu me sinto vazio. Espírito Santo, sem ti eu me sinto vazio. Sem ti eu me sinto vazio. Sem ti eu me sinto vazio. Espírito Santo, tu és o ar que eu respiro, o pão que mata minha fome, a água que sacia minha sede. Espírito Santo, tu és o ar que eu respiro, o pão que mata minha fome, a água que sacia minha sede. Espírito Santo, sem ti eu me sinto vazio. Sem ti eu me sinto vazio. Sem ti eu me sinto vazio. Espírito Santo, sem ti eu me sinto vazio. Sem ti eu me sinto vazio. Sem ti eu me sinto vazio. Espírito Santo, vem em mim, vem em mim, tua graça me basta. Espírito Santo, vem em mim, vem em mim, tua graça me basta. Espírito Santo,